Tá. Por que saindo do princípio das dores? Aonde que está exemplos do que seriam esses princípios das dores? Pode pegar a Bíblia. Posso pode pegar? Ir. Tá, então a gente vai aqui, ó. Esse daqui é princípio das dores, tá em Mateus 24. Tem o sermão profético, destruição do templo. Veja bem, primeiro Jesus falou sobre a destruição do templo. Que templo que é? O templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, Wander, foi destruído 2 vezes. A última vez foi destruído pelo imperador romano Tito. E agora a profecia é a reconstrução do templo de Jerusalém. Então quer dizer que a destruição do templo já aconteceu. Foi uma profecia, inclusive vai estar em Daniel, em Daniel 9, vai estar essa profecia das 2 destruições do templo, da morte do ungido, que é Jesus, e da vinda do príncipe que há de vir, que é o anticristo. Então, aqui no princípio das dores, é assim, um texto básico, arroz com feijão, de quem estuda escatologia, que fala o seguinte, que estava no Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado e aproximou-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Senhor, quando vão acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação, quer dizer, do final do século? E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês vão ouvir falar do quê? Guerras, rumores de guerras, vede que não vos assustei, porque é necessário, mas ainda não é o fim. Aí vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então vocês serão o quê? Atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. Então, aí, depois disso, em Mateus 24, para vocês verem o relógio. Princípio das dores, ponto 1. A grande tribulação. Já em seguida, Jesus fala sobre a grande tribulação. Mas nesse princípio das dores, então, estariam terremotos, sim, guerras, sim, nações contra nações. Sim. A gente pega exemplo disso hoje acontecendo no mundo todo, né? Sim, se nós formos ver, as pessoas preteristas, elas alegam que tudo isso já aconteceu. Só que realmente nós temos, assim, muito mais acontece hoje. O amor esfriando, que nós vemos isso aí, e né? esse amor é o amor entre as pessoas, é o amor entre as ou pessoas. O amor das pessoas para com Deus? São os 2 amores, eu creio. Porque uma pessoa que ama Deus, ela vai amar o próximo, independente do que o próximo é, não é verdade? Verdade, é porque também então, amar hoje é o próximo. Não, hoje as pessoas, elas não têm amor pelas pessoas. Muitas não têm. Muitas pessoas, infelizmente, até, né, que se dizem cristãos ou que se dizem praticantes de religião, elas não têm amor pelas pessoas, porque você ama. Jesus, ele amava todas as pessoas. Ele amava as pessoas. O amor de Deus se expressa na ausência de julgamento, Catiúcia? Na verdade, não. O amor de Deus, amor ágape, né? Porque Deus julga. E a Bíblia fala que nós devemos exortar. E os santos julgarão a terra. Só que veja bem, não é o julgamento que é feito hoje. O que é o amor? Se você tem o seu filho e seu filho erra, você não vai estar julgando, você não vai estar exortando? A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele ama. Então, na verdade, vamos citar Nietzsche, por exemplo, quando Nietzsche ele falou assim que Deus não está morto, ou Deus está morto. Ele teve, eu não sou especialista em Nietzsche, tá, gente? Inclusive Nietzsche era ateu. A concepção dele é que o homem matou Deus quando se colocou no papel de super-homem. Né? Gente, é fantástico, porque assim, ali tudo é relativo. E Deus está morto praticamente na Europa. Nós não vemos a adoração a Deus, a Cristo, nos países europeus, como nós temos num país mais humilde, mais simples, como o Brasil. Então, Nietzsche, inclusive, ele falou, né, que ele estava fora do tempo dele. Eu acho que Nietzsche, ele teve uma profecia ali. Hoje nós vivemos o que Nietzsche falava. Que é o esvaziamento da sensação. Hoje, porque se você tira valores morais,
Se tudo é relativo, no que você vai se apegar? Já imaginaram aonde pode levar relativizar tudo? Nós poderíamos entrar em vários aspectos. Se tudo é relativo, sexo com uma criança de 2 anos é relativo? Mas a relativização da moral tem ligação com o esvaziamento do amor de Deus? Eu creio que sim. Porque Deus, tudo que ele prega, ele tá, assim, tem uma corrente filosófica, acho, o estoicismo tem muito a ver, assim, com o cristianismo. Sim. Deus, ele é um ser moral, tanto que quando nós formos partir pro anticristo, nós vamos ver que ele não tem moral, que ele é vil, que ele é indigno, porque o cristianismo, as religiões judaico-cristãs, elas pregam a moral, elas pregam valores, só que o que acontece hoje, que eu acho que muitas pessoas estão fugindo do cristianismo, é que tem o julgamento e o julgamento. Então, talvez eu não me expressei bem. Por exemplo, você vai não julgar essa pessoa em termos de falar dela para outras pessoas ou julgar ela para ir contra ela, mas aquilo que vai edificar ela, chamar ela à razão. O cristianismo é isso. Cobrar uma mudança de atitude. Cobrar uma mudança de atitude. E aí, por exemplo, pro cristianismo, o adultério, ou o roubo, ou o estupro, outros temas bem polêmicos que eu não vou entrar, mas são pecados. Então, mas o que é um verdadeiro cristão? É aquele que aponta o dedo? Esse julgamento não é cristão. Apontar o dedo e afastar as pessoas do amor de Cristo, isso não é um julgamento cristão. Mas eu chamar você ao que é correto, pra você, isso é cristão. Isso tem a parábola de Cristo com a prostituta, que ele fala, vai, não peque mais. Na verdade, eu creio que ela não era prostituta, era mulher adúltera. Mulher adúltera. Muitas coisas mudaram, mas infelizmente as mulheres nesses países, e principalmente nos muçulmanos, né? E ali era tudo misturado. Porque, gente, o que vocês têm que entender é que judeu e muçulmano é primo. Na verdade, se você for ver a origem, são irmãos. Sim. Eles vivem naquela guerra, mas ali foi uma palavra dada por Deus, viu? A guerra deles hoje é uma palavra que foi dada por Deus. Então, Jesus Cristo, encurralaram ele. Quem que encurralou Jesus? Os homens, né? Muito sábios, os homens das igrejas, os fariseus, o pessoal que estudava muito, encurralou como? Porque existia uma lei. A mulher que cometia adultério, qual que era a lei? E tivesse testemunha, tudo na Bíblia tem que ter testemunha. Então, a gente ouve muito essa palavra testemunha na Bíblia. A morte seria por apedrejamento. Olha que morte cruel. E hoje nós temos países árabes que as meninas não podem nem estudar, né? Infelizmente, nós temos isso. O testemunho das mulheres vale a metade. Muitos países muçulmanos, porque muitos aplicam a Sharia, né? Que é uma coisa bem assim, cruel para a mulher. Então, e Jesus, ele era o quê? Ele era tido, Jesus, como um mestre. Jesus não é esse Jesus coitadinho que vocês ouvem falar. Jesus era recebido como um mestre. Muitos consideravam um rebelde porque ele se intitulava Deus, porque ele pregava muitas coisas contra ali, né? O que Roma queria. E naquele momento, ele pregou o amor. Mas como que ele pregou o amor? Olha a sabedoria que ele teve. Ele falou, não, neste caso a lei não vai se cumprir, não. Ele não falou isso. Ele olhou e falou, quem não tem pecado, que atira. Porque assim, vocês veem que o machismo ali, né? Porque a mulher do adultério estava ali, mas o homem não estava. O homem não estava ali. Ele estava escrevendo, e Jesus falava pouco, né? Ele tinha uma autoridade muito grande. Muito, porque ele falava pouco. E ele falou, vai, não peques mais. Ele falou, eu não vou. Mas veja bem, ele não acusou no sentido de condenar, mas ele colocou uma recomendação para ela. Vá e não peques mais. Aí tá o sentido de exortação. Ele não falou, vai e continua cometendo adultério. Não. Vai, eu te Ele perdoo. Amou, ele perdoou, porque Jesus é assim, o nosso intercessor é assim.